quem ganhou essa ata no município tal vai atender as outras 17 prefeituras. São 18? Uma ganhou, outra 17. Não estou falando que é isso, mas essa questão de ata que muitas vezes acontece. Procedimento administrativo equivocado, que abre a margem para corrupção. Porque essa empresa aqui vai atender o fulano, se ele tem uma operação de corrupção aqui, ele vai chegar no outro prefeito e falar assim, é tanto aqui, é tanto ali, é tanto ali. E aí, o que facilitou a operação da Polícia Federal. Por isso que a operação tem um nome só. Porque é muito difícil, eu nem vi a matéria direito, mas é muito difícil uma operação desse tamanho se cada prefeitura tivesse feito a sua própria licitação. Deve ser uma operação em cima de uma ata que uma empresa ganhou em um do município e os outros municípios aproveitaram. Mas isso dá margem que de conservação? Limpeza urbana. Limpeza urbana. A gente está falando... Limpeza de galeria, essas falando coisas. das enchentes. A gente está justamente falando de uma questão que está atingindo o país, que são as enchentes. Estamos falando de corrupção justamente nessa área. Fala, Cássio. Aí tem um ponto, complementando o que o Wilsinho disse, confesso que não sei se era ato ou não, mas nesse sentido. Eles começaram a investigar a empresa começou a ser investigada e conforme eles foram aprofundando as investigações, constatou-se que 17, 18 prefeituras haviam contratado essa empresa nos últimos anos, todas numa licitação muito parecida, todas com as métricas contratuais muito parecidas, e aí, obviamente, foi fácil para que isso fosse efetivado. Mas eu acho que vale também um parênteses aqui, que é o foro por prerrogativa de função destes prefeitos. O Decreto-Lei 201 de 67, da época da ditadura, que regulamenta os crimes de responsabilidade cometidos pelos prefeitos no exercício do mandato e quem é competente para julgá-los. E percebam que a polícia, que as autoridades neste contexto, não imputaram aos prefeitos o cometimento de um crime de responsabilidade. Foram pela corrupção e pela lavagem de dinheiro, que são crimes comuns. Tamanha dificuldade para você alcançar um crime de responsabilidade com base numa legislação de 67. Puta, deixa eu entender de vocês. O Brasil parou de combater a corrupção, Diogo? Justamente isso que eu ia falar, Paulo. Me espanta ver que Santa Catarina tem 295 municípios e 18 prefeitos, aparentemente indo para a cadeia. Mas será que é só em Santa Catarina que tem corrupção? Nos outros 5.546 municípios não tem? Ou, quero crer, o Ministério Público Estadual de Santa Catarina se estruturou um pouco melhor e descobriu crimes por ali, e espero descubra outros, porque eu não tenho dúvida, desses 5.546 municípios, uma boa parcela tem crimes acontecendo. A maioria, eu acredito que não, mas uma boa parcela deles tem, e a gente não vê investigação nas prefeituras. Ô, mano, por que a gente não vê mais no noticiário essa questão do combate à corrupção? Porque a gente viu no passado um combate à corrupção talvez se tornar um agente político, né? Eu acho que esse foi o grande erro da história, né? No final das contas, o combate à corrupção ele tinha que ser uma coisa institucional mesmo, né? Exato. Mas hoje em dia, em 2024, como é que você vê esse processo no Brasil? Olha, eu diria que a gente precisa ponderar essa afirmação, porque, por exemplo, desde que nós tivemos a redemocratização, é relativamente natural, né, que num processo de construção institucional você precise de um tempo para ir ganhando musculatura. Ou seja, para as instituições serem mais importantes do que os governos, do que os poderosos de plantão. E aí, com a Lava Jato, a gente viu pela primeira vez, de forma sistemática, o combate à corrupção atingir poderosos, seja da iniciativa privada, corruptores, seja do setor público, os corruptos. Mas tivemos, ao mesmo tempo, esse processo de politização da Lava Jato, que hoje não dá para dizer que não seja um projeto político, quando nós tivemos Deltan Dallagnol eleito deputado, Sérgio Moro eleito senador. Então, os principais personagens que corporificaram a Lava Jato no diálogo com a sociedade
entraram na política. Então, de um ponto de vista histórico, olhando com distanciamento, você não tem como dizer que foi apenas o combate institucional que ocorreu ali. Mas, ao mesmo tempo, por que a contraprova não existe, né? Ou seja, por que nós não temos outros casos de grandes operações de combate à corrupção que conseguem chegar de fato aos poderosos e os protagonistas institucionais do processo não se catapultam na política? Eu acho que isso é uma das questões difíceis de serem respondidas na jovem democracia brasileira. Ou seja, a gente parece que ainda não conseguiu encontrar um remédio institucional para combater a corrupção de forma efetiva. Parece que a oligarquia política, que tem grandes ramificações no judiciário, como todos nós sabemos, consegue se proteger e se blindar das instituições. E que aqueles servidores que desejam fazer um trabalho puramente técnico ainda não conseguiram encontrar uma estratégia para fazer o trabalho de combate à corrupção acontecer sem que isso signifique uma reverberação depois. Paulinho, por favor, só acrescentar um elemento. Será que a polarização que a gente vive não tem atrapalhado isso também? Porque hoje, acho que o caso de Santa Catarina é um pouco isso. Essa pauta só veio para o noticiário nacional porque os 18 prefeitos presos estão ligados a um dos lados dessa polarização. Será que essa polarização não tem atrapalhado? Se um prefeito é preso, olha, é uma narrativa política, é uma ação política. Se do lado B é preso, não, essa é uma narrativa política. Essa polarização tem atrapalhado esse combate à corrupção. Acho que o próprio combate virou um instrumento de narrativa política, efetivamente. Mas, Acácio, nesse caso, eu só discordo de você num ponto. Chama muito a atenção 18 prefeitos juntos num processo, né? Eu acho que é por isso que talvez tenha ganhado tanto destaque assim na imprensa. São 18 prefeitos juntos. Eu, particularmente, não tinha visto uma organização tão forte assim. E a gente sabe que, assim, às vezes tem um ou outro caso, pegou um vereador, pegou um prefeito, isolados. Mas a gente sabe que, geralmente, infelizmente, pela cultura política brasileira, quando você pega um caso desse, se você puxar o fio do novelo, você acaba chegando em 18 prefeituras, pelo menos. E por que isso não tem acontecido pelo país? Eu acho que essa é a questão. Por que a gente não consegue respaldar o trabalho das instituições de uma forma que a interferência da oligarquia política não bloqueie o trabalho? Mas essa pergunta que eu quero fazer para o Kawaguchi, como é que a gente preserva as instituições num momento de polarização política tão acentuada? Porque é o seguinte, eu já vi petista reclamar da Polícia Federal e já vi bolsonarista reclamar da Polícia Federal. Como é que você vê isso? Eu acho que a gente perdeu muito em relação à cultura do combate à corrupção. A gente tem, por exemplo, teve a Lava Jato, aí criou-se uma série de narrativas para destruir a Lava Jato. Hoje em dia, aquela cultura que até deu esperança ao brasileiro de ver a corrupção ser extirpada, ela não tem mais a força que tinha antes. Então, o que eu vejo nesse sentido é isso. Parece que a gente está ficando apático, do tipo, é impossível a gente combater mesmo essa corrupção, então vai do jeito que tá. O que gerou até lá atrás aqueles bordões lá, rouba mais faz e tal. Eu acho que o que a gente perdeu foi essa questão da fé no combate à corrupção. A gente vê hoje esse episódio de policial federal contra policial federal, um acusando o outro. É lamentável, porque a gente vê fissuras nos órgãos que deveriam ser os mais sólidos possíveis, que é a Polícia Federal, que é o Supremo Tribunal Federal, que é a própria, a gente falou da ABIN aqui, são órgãos que têm idoneidade, estão aqui para defender o cidadão, estão aqui para defender o país. E a gente acaba vendo esses picuinhas, a gente acaba vendo briga entre esses órgãos aí, e isso acaba fazendo que, na minha opinião, deixa o cidadão aí pensando que não é mais como... Deixa eu provocar vocês mais um pouco. Esse objetivo não é inatingível?
Porque se você olhar do ponto de vista histórico, a corrupção, ela existe, não é de agora, certo, Mano Ferreira? A corrupção, ela está estabelecida na sociedade desde a época medieval. Pepe lembra dessa época, né, Pepe? Como é que você vê isso, meu amigo? É objetivo inatingível ou a gente tem que, de todas as formas, lutar contra isso? Ô, Paulinho, eu tenho uma opinião diferente do pessoal aqui da roda, né? Eu tenho uma opinião que vai contra também a corrente do Brasil. Eu sempre falei que a corrupção não é um problema do Brasil. Nem de longe é um problema do Brasil. O Brasil não é o país mais corrupto comparado com os BRICS, não é mais corrupto comparado com a França, não é mais corrupto comparado com os Estados Unidos. Mas, infelizmente, o nosso complexo de vira-lata acha que aqui tudo é pior, tudo é ruim, e a corrupção é um problema realmente que tem que ser enfrentado de forma principal para resolver todas as outras mazelas do Brasil. Eu acho que não é por aí. Claro que a bandeira da corrupção é importante, né? A corrupção não é legal, a corrupção tem que ser banida, mas a corrupção tem um aspecto cultural e tem um aspecto endêmico que não dá para você resolver 100% a questão da corrupção. E eu concordo com o Mano num ponto que ele colocou aqui, e eu sempre falo isso quando eu falo sobre a Lava Jato, não é? A Lava Jato foi o primeiro movimento que teve no Brasil contra a oligarquia política. E aí, depois de um tempo, depois de 5, 6 anos, a oligarquia política e jurídica se uniram, não é? E resolveram fechar o cerco contra a Lava Jato. Então, infelizmente, a Lava Jato não conseguiu deixar nenhum legado, né, na luta de combate à corrupção no Brasil. Infelizmente, porque a oligarquia política e jurídica se fecharam e impediu que tivéssemos avanços na corrupção. Mas quando nós pegamos, por exemplo, o que acontece no Brasil hoje, as instituições, a legislação é muito mais avançada do que era há 10, 15 anos atrás. A gente tem uma lei de anticorrupção que é boa, a gente tem a Controladoria Geral da União, que é um órgão que fiscaliza o Poder Executivo que não tínhamos antes. Nós temos vários membros do Ministério Público especializado em combate à corrupção. Então eu sinto que, ao contrário do que vocês querem colocar, que o combate à corrupção está avançando sim, a despeito do encerramento, infelizmente, da forma como foi da Lava Jato, não é? E aí tem uma questão que gera uma certa dúvida e uma certa fricção em relação à sociedade. A sociedade não consegue entender como que a Lava Jato desnudou um problema de corrupção no Brasil, devolvendo mais de 200 milhões de reais aos cofres públicos, né? E, ao mesmo tempo, as pessoas não terem sido condenadas na Lava Jato. Então, esse tipo de desconexão entre o que a Lava Jato desnudou e o que resultou o fim da Lava Jato mostra, infelizmente, pra gente que o resultado da Lava Jato foi um resultado ruim. Eu acho que tem um ponto aí nessa história. Combate à corrupção avança quando a gente vê quem cometeu corrupção preso, né? Exato. Pelo menos eu tenho esse o indicador maior. Se não tá preso, porque eu não ouço mais ninguém ficar preso por conta de corrupção. Eu acho que se isso não tá rolando, eu não vejo combate à corrupção. Não, e se for no discurso do PP que ele acha que a corrupção não é um dos maiores problemas do país, aí que não vai se combater a corrupção. Corrupção é um dos maiores problemas. O maior problema é a educação, é saúde. Então, mas saúde, educação. Mas a corrupção... Instituição frágil. Deixa eu terminar de falar. Eu vou dar uma de PP aqui também, vou fazer xilique. Pode fazer. Vou fazer xilique. Quero falar, ele não deixa eu falar. Corrupção tira dinheiro da saúde, que é um dos maiores problemas da sociedade. Corrupção tira dinheiro da educação, porque vira e mexe você vê combate à corrupção, aonde? Em secretaria da educação, em secretarias de saúde nos municípios. Corrupção tem que ser combatida mesmo, porque se a gente não achar que é um dos maiores problemas da sociedade, um dos maiores problemas do país, vai virar corpo mole. E corrupção tem que ser combatida todos os dias, todos os dias. Porque acabamos de falar de enchentes. Corrupção numa área de enchente, 18 prefeitos. Por que chamou a atenção? Porque são 18 prefeitos da mesma região. Não é porque Santa Catarina, não queremos prejudicar Santa Catarina. É porque foram 18 prefeitos das regiões. Mas teve já prefeito preso no Ceará, já teve prefeito preso em São Paulo, já teve prefeito preso no Paraná. É que Santa Catarina virou destaque, você coloca na internet, eu estava até procurando os outros municípios, mas virou destaque pelo modus operandi e a quantidade de prefeitos de uma região só. Mas combate à corrupção tem que ser tratado como tema sério no país e combatido todos os dias, porque tira dinheiro, porque
se reclama muito que se paga muito imposto, mas o problema não é pagar imposto, o problema é que as pessoas acabam não recebendo serviços públicos de qualidade. É simplório, e esses serviços públicos muitas vezes não são de qualidade porque tem muita corrupção. Fala, Cássio. Paulinho, eu tenho uma questão. Eu acho que há um pouco de fundamento quando vocês dizem que ninguém mais está sendo condenado por corrupção. Isso dá a sensação que ela não está sendo combatida. Mas eu acho que há um ponto que é o aperfeiçoamento dos órgãos de controle, é o aperfeiçoamento da prevenção à corrupção. E é importante a gente ressaltar, o PP citou a lei anticorrupção, citou a CGU, governo do estado, todos os governos dos estados têm controladorias, têm corregedorias, os grandes municípios também têm controladorias, e é um pouco mérito delas também, que fazem um trabalho diário, indicando quando determinados atos possam resultar em prejuízos à administração. Então eu acho que na última década a gente aperfeiçoou esse combate preventivo à corrupção. Fala, Diogo. Eu acho que qualquer um pode achar que corrupção não é problema, como também tem gente que acha que bandido não tem que ser preso, assim por diante. Mas não tenho a menor dúvida. A corrupção é sim um problema sério. Ela afeta muito o orçamento dos países, das cidades, dos estados. E ainda tem mais. O Brasil é visto pela Transparência Internacional, que está muito longe de ser chamada uma instituição de direita, etc., muitíssimo ao contrário, é visto como um país bastante corrupto, muito mais que o Chile, por exemplo, mais que a Argentina, muito mais que o Reino Unido, mais que Estados Unidos, mais que um monte de outros países. E o grande mal da corrupção, muito mais do que o dinheiro que a pessoa desvia e coloca no seu bolso, que vamos dizer que seja 1, 2, 3, 5, 10% que seja, que é para lá de absurdo. Pior ainda que isso, é que quando há corrupção, há um serviço, uma obra, uma construção, um investimento mal feito. Porque se fosse do interesse da população, ele seria feito sem corrupção. Então a gente tem dois problemas aí. Emendando uma coisa que o Ilcinho falou, a gente vê mais corrupção na educação e na saúde, sem dúvida alguma. Por uma razão muito simples, Ilcinho. É nesses dois setores onde se coloca mais dinheiro por obrigação constitucional. 25% do orçamento num e 15% do orçamento no outro. Nós estamos falando de 40% do orçamento em dois setores, dois ministérios e duas secretarias. É claro que a corrupção é muito maior aí, numa coisa onde as pessoas precisam tanto. E, no meu entender, a gente só vai conseguir combater a corrupção no dia que os estados tiverem mais autonomia para organizar suas polícias, as suas investigações. Porque daí nós vamos ver um ou outro estado dando mais atenção, diferente da opinião de alguns, dando importância para a corrupção, procurando combatê-la com firmeza, e os demais estados vão perceber que isso é possível, e mais, que isso dá voto, isso dá apoio para o político que um dia vier a fazer isso. O Ronaldo Caiado fez mais firmeza. Será que no combate? O Ronaldo Caiado, ao se eleger em Goiás, nos municípios onde eles tiveram a atuação mais firme da polícia, ele teve uma votação para reeleição maior, significativamente. Eu acho que o Diogo tocou num ponto muito importante, que é muito mais grave do que a alíquota de corrupção em cada contrato, é que a corrupção distorce as prioridades de política pública. É que a gente, no Brasil, muitas vezes, no lugar de fazer a política pública e debater a partir das prioridades políticas do país, a gente vê uma captura do funcionamento do Estado e obras e políticas industriais, políticas de fomento, de subsídio, que só existem não em função do interesse público, mas em função da corrupção e do patrimonialismo. Então, isso é um problema gravíssimo que afasta o país de uma discussão séria sobre quais são as políticas que, de fato, trazem desenvolvimento para o país. Um lado aqui, até para me fazer... Rapidinho, Pepe. Para fazer mais claro, né? Eu não sou contra o combate à corrupção. A gente tem que combater a corrupção. O que eu falei é o seguinte, que o Brasil não é o país mais corrupto do mundo e tem outros problemas que o Brasil tem, muito mais importantes do que a corrupção. Eu vejo a corrupção como se fosse um câncer. É um câncer, uma doença mesmo, câncer. Eu sou contra o câncer. Adianta eu ser contra o câncer? Eu vou arrumar a cura do câncer? Eu vou salvar a população do câncer? Eu não vou salvar. É uma batalha perdida.
Então, assim, e quando vocês falam que realmente dinheiro da corrupção ele sai da saúde e da educação, vocês acham realmente que o problema da educação e da saúde é um problema orçamentário? É também. Não, mas não só. Mas não só. Eu vejo que o problema de gestão também. Eu falei o oposto. É o problema de gestão também. A corrupção distorce o desenho das políticas públicas. Então isso é muito mais grave do que o valor orçamentário. Sim, claro. É que você faz a política pública para atender um interesse então, assim, ninguém é contra, privado. Ninguém é a favor da corrupção. Ninguém é contra o combate à corrupção. Todo mundo é a favor que se combate a corrupção, prenda os corruptos e tal. Mas a agenda nossa, na minha opinião, não tem que ser focalizada somente nessa agenda urbana, né, que veio por conta do lavajatismo, e tem que ser focalizada, na minha opinião, no que eu acho que é mais importante para o Brasil, que é a educação e saúde e segurança pública. Olha